Tá aí. Gente, por que experiência natural? Por que experiência natural ela te limita? Vocês já pararam para pensar? Por que da experiência natural? E o que ela faz para te limitar? A gente vive de experiência natural, né? Então eu vou dar alguns exemplos para você entender do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Vamos supor que você tem uma emoção muito grande. Qual é a emoção que você tem? Você vai e compra um carro. Eu já tive essa oportunidade de ir para uma concessionária e comprar um carro zero. É muito legal, né? Essa alegria de você sentir aquele cheiro gostoso do carro, de você poder tirar de dentro da concessionária. É um sonho, né, cara? É muito legal isso. Né? E você poder ser o primeiro, né? O primeiro dono do carro, isso é legal. Mas passou depois de um mês, aquela mesma sensação, ela vai embora. E aí você já começa a criar dentro de você outros tipos de situação, né? Outras coisas, outras ansiedades, para viver um novo momento, um novo êxtase, uma nova alegria grande, para você suprir aquilo que já foi há dias atrás. Nós vivemos o tempo todo assim. Então a gente vai e fecha um contrato maravilhoso, a empresa está indo, você conseguiu fazer uma boa venda, tal, você criou um êxtase naquele momento, mas passou no outro dia, você já consumiu o dinheiro daquilo que você gastou e você já começa então a criar outro tipo de ansiedade. São as experiências que a gente fala. As experiências naturais, elas são limitadas, elas nos limitam, porque você fica ansioso buscando experiências em cima de experiências, vontades em cima de vontades. Eu não vou falar especificamente sobre vontade, mas eu vou falar sobre experiência natural. Veja bem, o que Deus trouxe para o meu coração e eu quero partilhar com você nessa noite. O Senhor me trouxe ao coração quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, que está lá em Mateus 27, 33, 27, de 33 a 44. Depois você lê aí. Se você tiver uma Bíblia, está lá, Mateus 27, de 33 a 34. Você pode conferir lá na sua Bíblia. E o que ela diz lá? Sobre aquela questão da crucificação e tudo mais. Levaram Jesus. Eu vou falar nas minhas palavras para ser mais dinâmico, tá bom? Então levaram Jesus lá para um monte, um lugar chamado Gólgota, lugar que tem aí o seu sinônimo de caveira, né? Monte da caveira, lugar de caveira. Lá eles deram de beber a vinho com fel, ou seja, uma coisa amarga, mas Jesus provando, ele não quis, e aí depois crucificaram. Então aí, quando crucificaram Jesus, repartiram entre eles as suas vestes. Isso eu falo soldados, aqueles que eram responsáveis em poder fazer esse trabalho na vida das pessoas. Lembrando, queridos, que esse tipo de situação, esse tipo de morte, esse tipo de pena era para as piores pessoas que haviam naquele tempo. Então, Rutinha, Deus abençoe, viu, querida? Obrigado por você estar aqui. Então Jesus foi crucificado da pior forma que existia. E esses caras que eram responsáveis, então eles começaram a arrancar a roupa de Jesus e repartiam entre si, né? E ali estavam por ali. Só que acima da cabeça de Jesus estava lá escrito o quê? Este é Jesus, o rei dos judeus. Esse é Jesus, o rei dos judeus. E aí o que aconteceu? Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões e tudo mais, a história você já sabe, né? Um começou a blasfemar, o outro falou que queria estar com Jesus, né? Aquela história toda rolando naquele ambiente pesado, porque havia ali um contexto não só político, mas um contexto espiritual, e vocês sabem disso, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a questionar Jesus. Pô, não é você que falou que ia reconstruir o templo em 3 dias e agora a gente conseguiu prender você, algo desse tipo.
A gente conseguiu prender você aí na cruz. Como é que você vai sair daí? Você não é rei de nada. Você não é... você não reconstrói nada. Tudo que você falou não passa de uma falácia, não passa de uma brincadeira, de uma mentira, né? E aí por aí foi. O que aconteceu? Jesus salvou o cara de um dos lados dele lá, que confiou nele, e aí falou que ele ia para o céu. Vamos aqui desmembrar essa questão. Experiência natural que te limita. Eu não quero que você pense em Jesus agora, tá bom? Vamos deixar Jesus um pouco de lado e vamos mergulhar na história desses caras que faziam esse serviço. Esses caras estavam repetidamente fazendo isso o tempo todo. Eles estavam ali vivendo algo que vivia um contexto normal deles. Eles viviam ali matando as pessoas todos os dias. O trabalho deles já era tranquilo. Eu me lembro que uma vez eu fui trabalhar em um determinado lugar que a gente acabava vendo coisas feias, né? E o que acontece? Num primeiro momento eu fiquei chocado. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Isso começou a se tornar normal. E essa situação desses caras que matavam, que pregavam, que crucificavam, era algo totalmente normal para os caras. Os caras, eles não tinham mais nenhum tipo de sentimento, de pena ou de dó. Nada mais fazia sentido, não tinha mais nenhum tipo de peso para os caras. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, nós nos comportamos como esses caras. Por que eu falo isso? Porque as nossas... seja bem-vindo a Marileia no Facebook. Vocês precisam clicar lá. Marileia de Brasília, seja bem-vindo, pessoal de Brasília aí. Muitas vezes nós nos comportamos como com esses caras, sem nenhum mais sentimento. A gente sabe que Jesus está ao nosso lado. Coisas iguais a essas pessoas. Às vezes, nós, dentro de um ambiente totalmente corrompido, dentro de um ambiente totalmente amortizado, a nossa situação é fazer como esses caras. Olharem para Jesus sem nenhum sentimento que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses caras viviam de uma forma totalmente normal, era muito comum eles fazerem esse tipo de coisa. As experiências que eles tinham eram naquele momento. Veja, terminou uma ação de crucificação, seja ela quem fosse, quem é o próximo da fila? Então já havia uma nova pessoa. No outro dia a mesma coisa. Você já viu o coveiro, por exemplo, que não chora? Porque ele está tão habituado com aquela situação, os familiares ali tudo do lado, chorando, se acabando, o sentimento sendo aflorado, as pessoas todas com aquele peso da morte, de perder aquela pessoa que tanto ama, e os coveiros estão ali em pé, tranquilos, fazendo a mesma situação, como se nada houvesse. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender que diante de nós existe uma pessoa chamada Jesus Cristo. Uma pessoa que está entre nós fazendo algo que é poderoso para nós. Os caras deram vinho com fel, um lance amargo para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos de nós não oferecemos a Jesus o que ele deu? Nós oferecemos para Jesus algo que não vai descer legal para ele. Não vai descer legal. Pensa aqui, você do lado de uma pessoa que você está aí agora, e você oferece para ela algo que seja muito, mas muito ruim. E você fala para ela, toma isso aqui. E a pessoa fala assim, não quero tomar, toma isso aqui. E a pessoa, por uma insistência sua, tomar. E ela vai falar assim, poxa, você não é meu amigo, você não gosta de mim. Como é que você pode me dar algo que seja tão ruim? Essa atitude, às vezes, nós temos tido com o Senhor. Nós somos construídos, queridos, para o louvor e glória dele.
A nossa vida ela tem que exalar gratidão, ela tem que ser exalada para a glória do Senhor. O que nós falamos, o que nós agimos, o que nós olhamos, que elas não têm mais sentimento por aquilo que Deus pode fazer por nós. Olha só, os caras começaram a rasgar as roupas de Jesus, a rasgar tudo que ele tinha. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que acontece com isso? Nós queremos, e às vezes nós, pela ansiedade que o nosso coração produz, nós queremos arrancar das mãos de Deus aquilo que ainda não está na hora de nos dar. Às vezes nós queremos arrancar do corpo de Jesus, arrancar da mão de Jesus uma bênção que às vezes nós queremos. E aí o Senhor falou assim: calma, não é a hora. E nós arrancamos por uma questão totalmente egoísta, de sem pensar que nele ainda está o melhor por vir. Aqueles caras começaram a arrancar a roupa de Jesus e começaram a distribuir. Qual é a peça melhor para você essa, para você. Cara, às vezes a gente fica brigando com as pessoas por conta disso. Que a gente acha que a gente tem que ser melhor que o outro, que tem que ser mais abençoado que o outro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, bem séria. O Senhor, ele tem tudo para nos dar. A Bíblia diz: olha os passarinhos, olha as flores, olha isso, olha aquilo. Eu tomo conta de tudo, quanto mais de você que eu amo. E nós às vezes nós queremos tomar de Jesus a força. Deixa eu falar uma coisa para você, sem nenhuma reverência, sem nenhuma santidade, sem nenhum aspecto de soberania daquilo que Deus é. Nós queremos arrancar, deixar o Senhor como se fosse uma pessoa desnudada, a sua humilhação. E nós brigamos com o Senhor às vezes para falar assim: o Senhor tem a obrigação e o Senhor vai ficar aí no seu canto, porque essas coisas me pertencem. São atitudes, são experiências humanas que te limitam. São experiências que te fazem você enxergar somente aquele contexto. Os caras não enxergavam que atrás daquele corpo, dentro daquele corpo, vivia o Espírito Santo de Deus. Ele cobrou para Deus para viver a morte, mas nos dar a vida. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. A gente precisa começar a entender e a trazer para dentro de nós o sentimento de reverência ao Senhor. O sentimento de gratidão, são experiências humanas, e começar a enxergar que ali há uma experiência espiritual para a nossa vida. Nós precisamos entender, queridos, nós precisamos entender que no Senhor há todas as coisas. Os caras estavam ali brigando aos pés do Senhor por conta de uma roupa e denegrindo tudo que o Senhor tinha dito, no sentido de que eu vou reconstruir essa história. Não havia nenhum sentimento de que Deus era Deus. Pelo contrário, acima da cabeça de Jesus estava escrito lá: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu aprendo uma coisa tão poderosa aqui. Eu aprendo uma coisa, eu quero partilhar, querido. Pega isso no seu coração. Coloca isso no seu coração em nome de Jesus. Coloca, mas guarda como algo precioso. Olha, eu vou guardar essa palavra e isso vai fazer efeito no meu coração. Isso vai me nortear, isso vai me levar adiante. Guarda isso, querido. Muitas vezes, nós estamos olhando para o Senhor como se fosse um derrotado e morto na cruz. E não enxergamos que acima de um contexto visual, humano, de uma experiência humana, está o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aqueles caras ali não tinham a mínima noção, até então, de que ali eles estavam lidando com aquele que criou o universo. Antes um pouco o Senhor falou assim: eu poderia trazer muitas legiões de anjos para me libertar, mas é preciso que eu passe por isso,
para livrar a cada um de nós. O sentimento de ingratidão que havia naqueles homens, tapado, talvez cauterizado por uma mente totalmente doutrinada, por um contexto fora do Evangelho, por um contexto de não acreditar, cético das coisas do Senhor. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, querido, liberta seu coração, coloca o seu coração diante daquilo que o Senhor quer, coloca o seu coração naquilo que o Senhor pode libertar, para que o Senhor venha e entre com providência e faça você ser dessegado, se é que eu posso falar dessa forma, uma palavra que eu inventei aqui agora, mas que você possa se ver novamente, para que o Senhor veja através de você algo e construa em você algo poderoso. Presta atenção que eu quero dizer para você. A ingratidão em relação ao Evangelho e aquilo que o Senhor ele é algo que nos distancia do propósito eterno sobre as nossas vidas. Aqueles caras estavam longe do propósito eterno, longe, absurdamente longe, vivendo um outro contexto, porque eles não conseguiam enxergar aquilo e quem era de fato Jesus na frente deles. Às vezes nós passamos ali como as pessoas passavam na frente daquela cruz, e a única coisa que nós podemos falar assim: olha, esse aí foi um Jesus na minha vida. Esse aí, que quando as pessoas às vezes passam numa frente de uma igreja, está cantando um louvor, ou alguém fala: eu tenho lembrança desse Jesus. Esse Jesus aí, ele ficou nesse tempo. Para mim, hoje eu vejo pessoas que vivem uma igreja tamanha, vivem aonde elas não permitem o acesso do Espírito Santo ao seu coração. Deixa eu falar, queridos, eu não estou falando só para crente, não. Eu estou falando para você que é crente também, para a pessoa que não é crente. Todos nós temos áreas, às vezes, que pensamos que esse Jesus não dá conta de resolver. Que esse Jesus está lá na cruz, cravado, e ele não tem poder para resolver áreas da nossa vida. Eu não sei qual é a área que você está precisando ser resolvida, mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, que você não pense dessa forma. O Jesus que está ali na cruz, ele tem poder, sim. Ele ressuscitou para a glória do Senhor. Nós estamos hoje libertos porque ele fez morto por nós. Ele nos libertou da morte, do pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida em abundância. A alegria que nós temos é no Senhor, a liberdade que nós temos é no Senhor, a graça dele é que nos sustenta. Hoje o nosso motivo de alegria, de gozo, é de poder falar: não há mais pecado que me condene, porque eu confesso o meu pecado ao Senhor, e o Senhor vem e traz o remanso, a libertação, e nos produz em nós algo poderoso para construir uma nova história, um novo caminhar. Deus é poderoso. Nós não precisamos passar por uma cruz, simbolicamente dizer assim: ali estava um Cristo que tentou fazer algo por mim, ou que eu busquei algo nele e não vi frutos. Se você ler a Bíblia lá em Mateus, você vai perceber que algumas pessoas também passaram por aquele lugar. Outras ficaram espiando de longe. Mas eu quero falar para você, queridos, não é hora de você espiar, não é hora de você ficar longe, é hora de você se abraçar e correr para os pés do Senhor. É hora de você deixar transbordar de dentro de você a gratidão por aquilo que Ele fez por você e faz. Naquela placa está lá: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Rei que não perdeu nenhuma guerra. É o Rei que conhece o seu destino. É o Rei que escreveu nos céus o seu valor. É o Rei que vai te dar um novo nome na terra prometida. É o Rei que vai fazer você prosperar em todas as áreas. É o Rei que vem aqui e alicerça você e te dá o caminho para que você vença as suas histórias. É o Rei que, ao invés de estar pregado numa cruz, ele foi e pegou a chave do inferno e voltou com a vitória na mão para me dar e para dar a você. É um Rei que, sabe, queridos, em nome de Jesus, é um Rei que faz muitas coisas por nós.
A gente tem que parar com essa mania de que as minhas esperanças terminaram, as minhas esperanças estão indo, porque esse Deus que está na cruz, ou Deus que eu sirvo, só parece que só resolve certas áreas da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Senhor, Ele é Deus sobre todas as coisas. O nome dEle, todas as coisas estão subjugadas abaixo do nome dEle. A Bíblia diz que no nome dEle há poder. E quando você clama ao Senhor, Ele vem ao seu encontro e restabelece o vínculo e traz a paz que emana que excede todo entendimento e conforta o seu coração, fortalece as tuas pernas, te coloca em pé e faz você andar em caminhos verdejantes. Mesmo ainda assim, a Bíblia diz que se você passar por vales, por situações que um dia se tornem pesadas para você, que ao seu entendimento parece com vale da sombra da morte, todavia Deus, o Senhor, estará ao seu lado para te guiar, querido. Nós precisamos deixar as experiências humanas, experiências naturais, experiências que são daqui para ali, e no outro dia a gente está ansioso de novo para poder ter outras experiências. Não, no Senhor a experiência de uma vida eterna, no Senhor é uma experiência de plenitude, no Senhor é uma experiência que traz para nós algo poderoso, de enxergar o além, de enxergar o sobrenatural. Eu não tenho nada, mas eu tenho a convicção que Deus é por mim, e se Ele é por mim, nada vai acontecer contra mim. Se o Deus que eu sirvo, Ele está nessa batalha, eu não perderei batalha nenhuma, seja em qual for a área da sua vida. Deus está com você, querido. Deus está com você, precisa entender. Mas experiências que o Espírito Santo nos traz, essas sim, são experiências que trazem gozo no nosso espírito, alegria plena em nós, e nós deitamos, quando nós vamos deitar, que tivemos uma experiência legal com o Senhor, bacana, e a gente está cheião do Espírito Santo. Quando nós deitamos, nós sentimos aquela paz, parece que nosso dia rendeu demais, parece que aquilo que você falou produziu frutos, parece que aquilo que você recebeu do Senhor é algo maravilhoso, parece que não tem para ninguém, é algo poderoso para você. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Parem, em nome de Jesus, de olhar para o Senhor como uma cruz, como um Jesus que não saiu da cruz. Pare de olhar para o Senhor como aqueles caras olharam. Mais um que nós estamos matando, mais um que caiu no descrédito. Não, o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele está vivo, e Ele está falando ao seu coração nesse momento para te aquecer, colocar uma chama poderosa em você, te encher, te deixar pleno da unção dEle. Esse é o Senhor que nós adoramos. Sabe, queridos, que uma coisa eu entendo aqui, que de repente algumas coisas podem ser tarde na nossa vida. Algumas coisas podem soar como tardias, por um despropósito nosso. E eu vou te dizer por quê. Os caras estavam fazendo festa, arrancando a roupa de Jesus, comemorando porque eles estavam com o poder. Eles tinham matado e crucificado aquele que era rei dos judeus, que cantava para todo mundo. Jesus falava para todos assim: eu vim para dar vida. E aquele que veio para dar vida estava morto na mão desses caras. E os caras estavam comemorando, caçoando do povo cristão, caçoando para Jesus. E às vezes nós nos comportamos dessa forma. Às vezes nós não falamos para ninguém, mas internamente, no nosso coração, nós estamos falando assim: caramba, Jesus não resolveu isso. Eu quero falar para você e te atentar, querido. Não mude em nome de Jesus. Aliás, mude a sua situação. Mude o seu pensamento. Mude o seu comportamento. Não seja como esses caras que mataram Jesus. A Bíblia diz, e continua falando nesse texto de Mateus 27, 33 a 44, que Jesus lutou com todas as forças como homem, para não morrer, sabendo que ele tinha que morrer.
É uma coisa óbvia. É uma ação natural do corpo. É uma ação que você briga com você para não perder o último fôlego. Mas a Bíblia diz que quando ele deu o último suspiro, que falou assim: eu estou entregando o meu espírito. Ah, Jesus. Que coisa tremenda que aconteceu naquele lugar. Que coisa tremenda que aconteceu naquele lugar. E o Espírito Santo agora te pega em nome de Jesus. Que o Espírito Santo você encha você onde você estiver, onde enche a tua casa, enche o teu coração, porque é poderoso demais, queridos. É poderoso demais. A Bíblia diz que quando Jesus se entrega para o Pai, quando a Bíblia diz isso, começou a acontecer um monte de coisa. As terras começaram a se romper. Os mortos começaram a sair dos túmulos. O céu mudou. E aí os caras foram se dar conta de quem eles estavam mexendo. Era o próprio Deus. Aí eles foram dar conta de quem eles estavam matando e mataram, que era o próprio Jesus. Aí eles caíram em si, caíram na terra, dizendo assim: este de fato é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rogério, te amo, querido. Eu vi sua live lá, viu? No estilo de vida, pô, bacana demais. Me senti presente. Foi uma coisa poderosa. Deus te abençoe, você, Glaucia, Rogério, Gersira. Amo muito vocês. Tenho saudade de passar as tardes no estúdio que você tem aí, na sua casa, papeando, jogando conversa fora. Mas a gente se encontra, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Não espere em nome de Jesus Deus se manifestar de uma forma, sabe, cinematográfica, hollywoodiana, para você entender que Ele é Deus. Os sinais já foram dados, querido. Você quer ver um sinal que Jesus é vivo e Ele fala ao seu coração? Ele está falando com você agora. Ele está falando com você agora. E seu coração está queimando, porque Ele está falando com você agora. Não espere esses grandes sinais, queridos. Mas seja grato, mas muito grato ao Senhor. Não tente arrancar as coisas do Senhor à força. A Bíblia fala que qual é o pai que um filho pedindo algo, ele vai dar algo totalmente ao contrário. Pedindo um pão, vai dar pedra. Você tem coragem de fazer isso com o seu filho? Não tem. Se ele pedir algo para você, se tira da sua boca e você dá. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a mensagem que o Senhor me trouxe hoje, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero pedir para você: pare de viver experiências naturais e viva experiências sobrenaturais. Sabe como é que você pode fazer isso? Ao invés de você olhar para a situação, para aquele corpo pregado numa cruz, olhe um pouquinho acima dele. E esse pouquinho em cima vai fazer você enxergar que lá está escrito: Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que poderoso. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Para de olhar para a situação que você está vivendo. Isso são experiências naturais. Eu quero que você olhe um pouquinho acima, que está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que eu levo para você. Joga para cima de mim, que eu vou tomar conta de você. Não precisa arrancar minha roupa, não. Não precisa ser bravo. Não precisa ser hostil. Não precisa pensar que eu não faço nada, não. Eu sou Deus dos deuses. Eu sou o Senhor dos senhores.
Eu sou o Deus que te livra de todo mal. Eu sou o Deus que faz muitas coisas, mesmo quando você nem imagina das coisas espirituais que estão acontecendo ao seu redor, eu estou te livrando. Eu sou o Deus que falei na minha palavra que eu tenho planos de paz e prosperidade para você, e não de maldição. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu quero que, em nome de Jesus, que você enxergue que acima de qualquer situação está Jesus, Rei dos Reis. Amém? Deus te abençoe, queridos. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Que a graça do Senhor esteja sobre você, que o Espírito do Senhor seja abundante em você, que te faça você enxergar coisas grandiosas, que você enxergue na presença de Deus, que Ele é o seu sustento, que Ele é o Deus que faz todas as coisas por você. Não olhe mais, nunca mais, e eu sei que isso vai ficar gravado no seu coração. Crucificação é um lugar de morte que gerou uma vida. O Senhor morreu para nos dar vida. Mas é um lugar que você vai lembrar daqui para frente, que os caras olhavam para a pessoa e esqueceram de olhar para cima, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nunca mais olhe para a situação e olhe para quem possa resolver a sua situação. Deus abençoe seu coração. Quero orar por você agora. Amanhã aqui às 10 horas eu estarei de volta. Sei lá com que Deus, já falei isso para você, não sei o que Deus vai preparar. Algo de bom será. Obrigado, Luciana, que você está aí, entrou agora. Deus te abençoe, viu? Algo de bom o Senhor vai trazer para nós. Eu quero falar para você, eu sempre termino umas lives dizendo, você que está aí no Face, você que está no Instagram, você foi feito para transbordar. Se você absorveu essa palavra, saia falando para Deus e o mundo. A partir de hoje, eu vou olhar para cima, vou olhar para a plaquinha que está escrito Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção especial para cada uma dessas pessoas. Que a tua graça e teu poder esteja vinculado com cada uma delas. Que elas sintam, Senhor, que o Senhor agora invadiu o ambiente que elas se encontram. Mas assim, Senhor, não só o ambiente, mas o coração, a alma, o espírito. O Senhor se fez pleno em cada vida aqui, Senhor. E que eles possam entender que eles foram criados para o louvor da sua glória, mas para transbordar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem inserido no coração deles para outras pessoas. Que essa palavra seja bênção na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Lembre-se, você foi feito para transbordar. Transborde, em nome de Jesus.